Esse vídeo é uma breve leitura política do anime e mangá Shingeki no Kyojin, também conhecido no ocidente como Attack on Titan. Esse anime é uma daquelas histórias para você ruminar. Ele apresenta uma narrativa cheia de tensão, e o realismo psicológico dos personagens em suas reações de pânico, mania e sacrifício são capazes de provocar uma catarse na audiência em quase todos os capítulos. A princípio, devo avisar que o vídeo contém spoilers do anime e do mangá, portanto, se você não viu o anime e quer assistir, esse vídeo não é pra você. O vídeo é para aqueles que já viram o anime ou leram o mangá. E existem na internet diversos artigos em blogs, textos no Reddit e etc. falando sobre as inclinações fascistas ou nazistas do anime. Eu adicionei alguns desses links à descrição do vídeo para quem tiver curiosidade. E eu vou explicar porque eu não acredito que Shingeki tenha um subtexto nazista e o que eu acho sobre a mensagem política da história. Eu vou falar alguns dos argumentos dados por aqueles que defendem que a obra possui um viés nazista. Primeiro, a estética. A Alemanha é um dos temas de Shingeki. Percebe-se isso de cara pelo sobrenome do personagem principal, Jäger. Claro que a referência à Alemanha em si não é uma referência ao nazismo, mas outro dos personagens principais, Erwin Smith, teria sido inspirado num general marechal nazista da época da Segunda Guerra, Erwin Rommel, apelidado de a Raposa do Deserto. A outra referência nazista na história é a maneira como os marleyanos tratam os eldianos no continente. Só lembrando para quem não está com a história muito fresca na cabeça, os eldianos são o povo que vive dentro das muralhas há 100 anos. E até boa parte da história a gente acreditava que ser tudo que restou da humanidade, vivendo num mundo infestado de titãs. Mais tarde, os militares eldianos descobrem que as muralhas onde eles moram estão em uma pequena ilha, e somente essa ilha no mundo inteiro é infestada por titãs. No resto do mundo, há ainda uma diversidade vibrante de culturas e sociedades. Descobrem que os titãs não surgiram há 100 anos, mas existem há milhares de anos e mais. Apenas o povo eldiano tem o potencial de tornar-se um titã, e os outros povos são humanos comuns. A família real de Eldia parece ter a chave para titanizar o resto do povo. Geograficamente, a ilha dos Eldianos corresponde à ilha de Madagascar, na África, mas em Shingeki no Kyojin, o nome da ilha é Parades. Porém, nem todos os Eldianos vivem na ilha de Parades, pois os Eldianos foram para Parades há apenas 100 anos dentro da história, e muitos ficaram no continente. A potência imperialista do continente, a nação de Marley, tinha sido escravizada no passado pelos Eldianos com o poder dos Titãs. E no tempo corrente da história, Marley trata os Eldianos do continente da mesma forma que os nazistas tratavam os judeus, isolando-os em guetos, deixando-os desprovidos de direitos civis, fazendo-os usar faixas no braço para rápida identificação e, é claro, usando-os como bucha de canhão. Os Eldianos no continente parecem aceitar a própria condição como natural. Eles próprios estão convencidos de que eles são monstros mesmo, e possuem uma dívida histórica com Marley e com o resto do mundo. Claro que esses civis não podem se transformar em titã de livre e espontânea vontade. Alguém da família real de Eldia precisaria usar o poder dos titãs ou seu próprio sangue para transformá-los. A maioria dos Eldianos passa a vida inteira sem se transformar. E tirando isso, são seres humanos, absolutamente ordinários. Então, sem mais delongas, eu chego ao ponto central desse vídeo. Grande parte do subtexto político e ideológico de Shingeki no Kyojin é uma crítica ao nacionalismo. As supostas apologias nazistas caem por terra. A estética de uma Belle Époque nem corresponde ao tempo histórico do nazismo anterior. E a maneira como Marley trata a Eldia não é uma apologia, mas uma crítica. É uma referência ao nazismo, mas uma referência crítica. É um erro achar que a coisa toda é uma apologia ao nazismo só porque alguns personagens são inspirados em militares do passado, da direita japonesa e alemã, etc. Então, por que crítica ao nacionalismo? Vamos lá, dentro da muralha não tinham nações, havia apenas a humanidade. Esse paradigma foi idealizado pelo rei Fritz, o primeiro rei dentro da muralha. E isso foi o que garantiu pelo menos aquele século de paz para Eldia, que vinha estando em guerra e escravizando os outros há milhares de anos. Com a sabedoria de todos seus antepassados condensada em si, o rei Fritz entendeu que abolindo as nações da mente dos Eldianos e fazendo-os acreditar serem toda a humanidade, haveria paz secular. Quando vemos Marley com seu supremacismo e seu apartheid, confirmamos esta crítica ao nacionalismo, pois esta crítica não é feita apenas a um dos lados, mas aos dois.
O nacionalismo de Marley é criticado em suas manifestações de supremacismo, dominação militar sobre os outros povos e abuso dos Eldianos do continente. Já o nacionalismo eldiano é também criticado, pois quando os Eldianos da ilha descobrem que eles eram a nação entre outras e não toda a humanidade, rapidamente forma-se uma facção extremamente reacionária no exército, reacionária, autocrática e chauvinista, com execuções sumárias dos chamados inimigos de Eldia. Porém, falando o óbvio, Shingeki tem algo que não temos na realidade. Os Eldianos são realmente monstros, por assim dizer, ainda que sejam humanos. Algo assim teria o poder de produzir uma reação de segregação racial e alta tensão étnica, sem paralelo no mundo real. Isayama, o autor de Shingeki, é um gênio, essa é a minha opinião. Minha leitura é a minha leitura. Mas ele deixa margem ainda para outras interpretações. Você pode, por exemplo, escolher seu lado. Você pode querer que os Eldianos, os protagonistas da história desde o princípio, tenham um final feliz, mesmo que ao custo da guerra e do massacre. Ou você pode acreditar que os Eldianos são a raiz do problema com seu poder de titanizar, e concordar que o fim de Eldia acabaria com esse problema. Deixar o dilema para a audiência e não dar uma resposta definitiva para ele, este é um traço de um escritor de alto nível.